Na aula de hoje nós vamos falar sobre dinâmica. A dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos, levando em consideração as suas causas. Ou seja, se você tem um objeto em movimento, por exemplo, caso de um trem, o que provocou o movimento desse trem é o objeto de estudo da dinâmica. Da mesma forma, um foguete sendo deslocado, o que causou esse deslocamento? A dinâmica explica. Tá legal? Então vamos ver uma coisa bem pertinente aqui, uma grandeza física, que vai ser de grande utilidade aqui na dinâmica, tá? Que no caso é a força. O que é força? Na realidade, nós não temos um conceito para força. Você não vai encontrar em um livro dizendo o que é força. O que você vai encontrar em várias literaturas é o que a força é capaz de causar. Por exemplo, considere uma colisão aqui no caso da figura 1. Dois carros colidiram. Houve uma ação mútua entre eles, ou seja, uma força. Então, o que essa força provocou? Deformação. Então, eu posso dizer que força produz deformação. Olhe para a figura 2 aqui, tá? Na figura 2, o que você percebe? Um taco de golfe, né, acertando uma bola. Essa bola de golfe, ela vai entrar em movimento após receber essa tacada. Então, nós podemos dizer que uma força também produz deslocamento, movimento. E o que você diz da figura 3? Um goleiro fazendo uma defesa, né? A bola ela vem com determinada velocidade, o goleiro ele pode parar essa bola ou simplesmente ele pode desviá-la, mudar sua trajetória. Então a força ela tem essa propriedade também, tá? Bem, para explicar o movimento, a dinâmica ela tem como base as leis de Newton. São três leis, tá, gente? Newton foi um grande físico e matemático que viveu ali entre o século XVI e XVII e ele conseguiu criar três leis para o movimento que elas são inquestionáveis até hoje. Até hoje nós temos utilidades dessas leis, tá certo? Então, a primeira lei de Newton também é conhecida como o princípio da inércia. Para poder expor essa lei, é necessário que se tenha compreensão do que é inércia. Então, vamos ver isso de forma ilustrativa. Considere a figura 1 uma mesa e na figura 2 você tem outra mesa. Sendo que na figura 1 a mesa é muito mais pesada. Então, qual é a ilustração que nós vamos colocar aqui? Considere que você tenha que deslocar essas mesas, tá? Qual que seria mais difícil de deslocar? Obviamente seria a da figura 1, por ser mais pesada. Então nós dizemos o seguinte, que o objeto ele oferece uma resistência para alterar o seu estado, tá? Nesse caso o estado aqui é de repouso. Quem ofereceu uma maior resistência? No caso foi a mesa, a mesa da figura 1. Então essa mesa da figura 1, ela tem uma maior inércia do que a mesa da figura 2. Então nós podemos dizer que inércia, ela pode ser entendida que a inércia de um corpo pode ser estimada, ela pode estimar a massa de um corpo. Então você pode verificar o corpo de maior inércia, aquele que vai ter uma maior massa. Tudo bem? Por outro lado, quando os corpos se encontram em um movimento retilíneo uniforme, aquele corpo que tiver uma maior massa, ele tem a maior inércia, então ele vai oferecer uma maior resistência em alterar o seu estado. Então, nessa ilustração de agora, você percebe que o ciclista da figura 1, ele vai oferecer uma resistência maior que o ciclista da figura 2. Considere que ambos estejam na mesma velocidade. Qual seria mais difícil de parar? O da figura 1. Ou seja, se você tivesse que bloquear um dos dois, você teria mais dificuldade no da figura 1. Então nós dizemos que inércia, ela é uma propriedade que todo o corpo tem de resistir a uma modificação do seu estado. Esse estado pode ser de repouso, que é o caso das mesas, ou de movimento. E esse movimento tem que ser retilíneo uniforme, é o caso dos ciclistas aqui, tá? Então, de uma maneira geral, a gente pode perceber o seguinte, tá? A gente pode resumir essa primeira lei de Newton da seguinte forma.
Se um corpo ele está em repouso, a tendência é que ele continue em repouso, tá? Como que ele pode alterar esse repouso se uma força atuar sobre ele? Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é que ele continue nesse movimento. Como que ele vai alterar esse movimento? Se existir uma força sobre ele. Então vamos considerar uma situação prática aqui, tá? Então na figura 1 você tem um copo vazio. Sobre esse copo vazio foi colocado uma folha de papel com uma certa rigidez e sobre o papel foi colocada uma moeda. A moeda está em repouso, então a tendência é que ela continue em repouso. Então se for dado um puxão brusco nesse papel, a moeda que estava em repouso, a tendência é que ela continue em repouso. Quem entrou em movimento foi o papel. Pelo fato do movimento ter sido brusco, o puxão no papel, a moeda não sentiu a transferência desse movimento, ela não vai ser beneficiada por esse movimento. Então a tendência que ela está em repouso é que ela continue em repouso. Não tem mais o chão abaixo dela, que seria o papel, né? O piso. Então, como foi tirado o piso, no caso o papel, a moeda caiu, tá certo? Por outro lado, você tem aqui uma ilustração bem básica sobre colisão de veículos, né? Quando o veículo ele se desloca, tudo que está dentro do veículo também está em movimento. Então, numa colisão, o veículo para, mas o que está dentro dele não. Se estava em movimento, a tendência é que continue em movimento. Então, se o motorista não tiver com cinto de segurança, ele vai continuar o seu movimento, ele vai colidir, tá? A gente tem o costume de dizer que ele foi projetado, né? Foi cuspido pelo carro. Não, na verdade, né, fisicamente é que ele estava em movimento, então ele continua em movimento. O que parou foi o carro. Então, se ele estiver usando o cinto de segurança, nessa outra ilustração aqui abaixo, o cinto de segurança ele vai inibir essa ação, né? Então ele vai parar. Por isso, muito importante usar o cinto de segurança. Gente, vamos falar aqui sobre a segunda lei de Newton. Ela é também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Essa lei ela relaciona força, massa e aceleração. Vamos ilustrá-la da seguinte forma. Considere que aqui você tem um objeto, um corpo que está sendo representado por um carro e uma pessoa vai aplicar uma força, tá? Vai produzir um movimento. A ideia dessa lei é quando se aplica a força sobre um objeto, essa força vai produzir aceleração. Se ele entrar em movimento, a força vai produzir aceleração, tá? E se você aumentar essa força, a aceleração também vai aumentar. Aumente a força, a aceleração aumenta mais ainda. Então você percebe que nas figuras vai aumentando o número de pessoas. Se a força aumenta, a aceleração aumenta. Agora vamos considerar esse caso abaixo aqui, em que você tenha o mesmo sistema de força. As mesmas 3 pessoas que empurram um carro vão empurrar um caminhão. A aceleração adquirida pelo carro será maior porque ele vai ter menos inércia, menos massa, tá legal? Então, nesse caso, a massa ela é inversamente proporcional à aceleração. Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração. Quanto maior a força, maior a aceleração, tá? Então, essas 3 grandezas, força, massa e aceleração, elas são sintetizadas em uma equação matemática. Força é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a forma matemática da segunda lei de Newton. Então, bem aqui nós vamos especificar força, né? Perceba que na equação não foi escrito força, foi colocado F. F vai ser a representação de força, cuja medida, ou seja, a unidade de medida vai ser o N maiúsculo. Esse N maiúsculo significa Newton, né? Para homenagear Isaac Newton. Isso significa o seguinte: se você estiver diante de uma questão e lá no texto aparecer um número qualquer e ao lado desse número tem esse N maiúsculo, então significa que esse número é a tua força. Vai ser o teu F, que na hora que você for utilizar a segunda lei de Newton, vai entrar aqui, tá legal? No lugar do F, tudo bem? O M vai ser a massa. Para eu identificar a massa dentro de uma questão, o número que for atribuído à massa, ele vai ter que estar relacionado com quilograma, tá legal? E a aceleração, isso aqui já é um conhecido nosso, vimos no assunto passado, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Todo número que tiver em metros por segundo ao quadrado
vai ser a minha aceleração, que eu iria representar pela letra A, e ele se encaixa na equação, né, no A. Tudo bem? Bem, gente, uma coisa a se explorar aqui também é a força peso. Peso é um tipo de força, portanto, ela vai ser medida em Newton. Qual o significado do peso? Bem, quando o objeto ele cai, ele sempre vai cair sobre a superfície da Terra. Mas por que isso acontece? Bem, em torno da Terra existe um campo atrativo, que nós chamamos de campo gravitacional. Então, qualquer corpo que esteja sob a influência desse campo, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Então, o que significa força-peso? É a ação gravitacional que a Terra exerce sobre qualquer corpo, puxando esse corpo para o seu centro. Se o corpo não chega lá nesse centro, né, no núcleo da Terra, é porque existe uma superfície, né, as crostas terrestres, oceânica e tudo mais. Tá legal? Mas a ideia é que existe uma força que quer nos levar para o centro da Terra. Tudo bem? Como que eu determino essa força-peso? A força-peso é resultado da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, o corpo vai ser representado pela massa. A força com que os corpos são atraídos para o centro da Terra, nós vamos chamar de força-peso. Lembra que um corpo em queda, a aceleração dele é a aceleração da gravidade. Então, a força-peso nada mais é que massa vezes a gravidade. E se tratando da Terra, nós vamos usar o valor da gravidade igual a 10. Essa gravidade ela muda de lugar para lugar. Por exemplo, na Lua, ela vale 1,6. Cada planeta ele vai ter a sua gravidade. O que é importante aqui você saber é que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, se você mudar a gravidade, você vai mudar o peso. Então, o peso depende da gravidade. Agora, a massa é algo constante, é a quantidade de matéria de um corpo. Quanto mais matéria, mais moléculas aquele corpo tiver, maior vai ser a sua massa. Isso é constante. Então, por favor, tente mentalizar isso. Não esqueça. A massa de um corpo é constante. Não interessa se o corpo está na Lua, se o corpo está na Terra, se está em Marte, se está em Saturno. Não interessa onde ele esteja. A massa dele vai ser constante. Você vai determinar o peso de um corpo pelo produto dessa massa com a gravidade do local onde o corpo se encontra. Tá ok? E aqui, gente, para explorar a segunda lei de Newton, né, é necessário que você compreenda 3 sisteminhas de força, tá? Bem aqui você tem 2 forças que estão na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Aqui você já tem 2 forças que estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Não confundir direção com sentido. Quando eu falo direção, eu estou falando de horizontal, como é o caso aqui, olha, essas 2 forças estão na horizontal e essas 2 também estão na horizontal. Então, tanto nessa situação como nessa, as forças estão na mesma direção, mas aqui elas estão no mesmo sentido. Sentido é quando você aponta para onde o lado que ele aponta. Então, eles estão apontando para o mesmo lado. Então, tem o mesmo sentido. Aqui eles apontam para lados opostos. Então, eles têm sentidos opostos. Quando as forças têm o mesmo sentido, você soma. É uma lógica, né? Força resultante vai ser F1 mais F2. Quando eles têm sentidos opostos, elas estão concorrendo aqui. Então, a força resultante vai ser a subtração entre elas. Pode ser F1 menos F2 ou F2 menos F1. Eu sempre faço a maior menos a menor, tá legal? E tem outra aqui que é quando as forças elas são perpendiculares. Perpendicular é a mesma coisa que ortogonal. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que essas forças elas formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, com certeza, o teu professor de matemática já falou isso para você em cima de um triângulo retângulo. Lembra, um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá legal? E você tem uma solução que sai pelo teorema de Pitágoras, tá? Então, a força resultante que está bem aqui é equivalente ao teorema de Pitágoras, tá? É como se a força resultante fosse a hipotenusa do triângulo. Se você projetar isso, é o que você vai encontrar. A força resultante é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, vai ficar a força resultante ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, de uma forma bem direta, se você tiver um sistema de forças como esse, quem é a resultante? Resultante ao quadrado, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E aí você desenvolve o seu
o seu cálculo. Olha só, para a gente poder ter uma análise bem detalhada disso daqui, tá? Bora considerar o seguinte. Vamos considerar a situação que eu coloquei ali para vocês ainda há pouco. Você tem um sistema aqui, um corpo qualquer. E esse corpo, ele está sujeito a duas forças. Vamos supor que aqui ele tem uma força de 10 N sobre ele. E bem aqui ele tem uma força de 20 N. Então, qual é a força resultante que atua sobre esse corpo? São duas forças que estão no mesmo sentido. Então, nesse caso, vai ser você somar 10 mais 20, tá certo? Então, tu vai ter que a tua força resultante vai ser quanto? 30 N. Então, você determinou a sua força resultante. Qual é a moral da história aqui? Geralmente, essa força resultante ela tem que ser aplicada lá na segunda lei de Newton. Então, tenta mentalizar isso aqui, a gente vai usar bastante. Força resultante é massa vezes a aceleração. Então, a força que deve entrar aqui, nessa força resultante, você percebe que você tem duas forças aqui, uma de 10 e uma de 20. O que vai entrar no lugar da força resultante quando você for usar a segunda lei de Newton é o efeito delas. E da forma que elas foram aplicadas aqui, o efeito foi de 30 Newton. Então, é esse 30 Newton que deve entrar aqui. Tá certinho? Bem, por outro lado, se você tivesse uma situação de forças concorrentes, vamos supor que bem aqui você tivesse uma força de 30 Newton e aqui você tivesse uma força de, sei lá, 40 Newton, tá certo? Duas forças concorrentes. Perceba que eu estou falando de força. Cada número desse daqui, quando a gente falar de força, a gente coloca um N do lado para especificar que estamos falando de força. Bem, quem é a força resultante aqui? A força resultante, nesse caso, vai ser uma subtração. Então, vamos fazer a maior, que nesse caso é 40, menos a menor, que nesse caso é 30. Então, essa força resultante aqui, tá? Essa força resultante vai ser de 10 Newton. Então, vai ser essa força resultante que eu vou ter que usar na hora que eu for usar a segunda lei de Newton, quando eu faço força igual a massa vezes a aceleração. Então, percebe que o valor da minha força resultante deu 10. É esse 10 que vai entrar aqui no lugar da força resultante. Aí eu vou desenvolver o meu cálculo, ou para achar a massa, ou para achar a aceleração, mediante o que ele me dá na questão. Tudo bem? Bom, gente, aqui nós vamos falar da terceira lei de Newton. Essa lei é também chamada de princípio de ação e reação. A ideia dessa lei é que para toda ação vai haver uma reação. Por exemplo, no exemplo aqui da figura 1, por que que um foguete desloca? O foguete desloca porque ele empurra com uma intensidade muito grande uma quantidade de gás. Esse gás, por sua vez, empurra o foguete. Então, ação e reação. Na figura 2, você percebe que o jogador está recebendo uma bolada na cara. Obviamente, ele sentiu dor. Você percebe que a bola também está sendo deformada. Então, se houve uma ação da bola contra o rosto do jogador, vai haver uma reação do rosto do jogador contra a bola. E o que dizer da figura 3? Uma colisão entre veículos. Vamos considerar que um veículo estava parado e o outro estava em movimento. Será que só um que amassa? Claro que não, os dois vão amassar. Vai amassar mais, o que amassa mais é aquele que tem uma menor resistência. Tá legal? Então, para toda ação há uma reação. Uma coisa interessante aqui dessa lei. Como é que funciona esse par de ação e reação? Então, perceba que são forças iguais, tá? Tente mentalizar isso, são forças iguais. Essas forças estão na mesma direção e estão em sentidos opostos, tá? Deixa eu fazer uma relação aqui com você sobre isso, tá? Olha, me permita fazer um exemplo aqui. Considere você que você tivesse um blocozinho qualquer, tá? E esse bloco
tivesse atuando sobre ele uma força, vamos supor, de 8 newton, e do outro lado, em sentido oposto, você também tivesse uma força de 8 newton. Tá legal? Bem, disse a vocês que ação e reação são forças iguais, tá? São forças iguais e de sentidos contrários, mesma direção e sentidos contrários, tá bom? A questão é, tente mentalizar se essa situação aqui é um exemplo de par de ação e reação. Se esse 8 é uma ação e esse outro 8 é uma reação, tá? Porque veja bem, vimos ainda há pouco uma relação interessante da força resultante de um sistema como esse. São forças opostas, então você teria que fazer 8 menos 8. Isso daria quanto? Daria 0. Se dá 0, então significa que o efeito é nulo. Então, se isso fosse um par ação e reação, isso aqui não poderia ser um efeito nulo. Porque veja muito bem, de fato, ação e reação, elas ocorrem aos pares, sempre, na mesma direção em sentidos opostos. Só que eu não posso dizer que elas vão se anular como nós fizemos no exemplo anterior de 8 menos 8, tá? Porque se elas se anulassem, o que ia acontecer? Esses corpos eles não iriam ser amassados, não seriam deformados. O foguete não iria deslocar. Não haveria deformação, tanto na bola quanto no rosto do jogador, tá? Então são forças opostas. Mas por que elas não se anulam, tá? Eu vou ter que te falar, tá? Olha, não esqueça disso, tá? Por que ação e reação não se anulam? Porque elas ocorrem em corpos diferentes. Perceba que aqui sempre tem dois corpos. Olha, aqui você tem um foguete, tem o gás. Aqui você tem um jogador, você tem a bola. Aqui você tem um carro e tem um segundo carro. Tá legal? Então, embora sejam forças opostas, elas não vão se anular porque elas vão ocorrer em corpos diferentes. Tá bom? Olha, nesse caso aqui, elas se anularam porque elas estão ocorrendo exatamente no mesmo corpo. Esse corpo está recebendo a força de 8 de um lado e a força de 8 do outro lado. Então, nesse caso, elas vão se anular, porque está no mesmo corpo. Então, significa que isso aqui não é ação e reação, tá legal? Bom, gente, vamos a alguns exemplos agora, tá? Olha, o exemplo 1, ele fala assim pra gente: determine o peso de um corpo de 60 kg nos casos abaixo. Veja bem, quando ele fala 60 kg, ele não está te dizendo na questão o que é esse 60. Ele só disse que é 60 kg. E isso fica a cargo da tua interpretação. Lembra que eu te falei que um dado da questão ele sempre vem acompanhado de uma unidade, salvo raras exceções? Então veja bem, aqui você tem 60 kg. Quilograma é unidade de quê? Lembra aí? Falei para você. Quilograma é unidade de massa. Ele não precisa te dizer na questão que esse 60 é massa, porque ele está te dando a unidade relacionada, tá? Então esse 60 para a gente vai ser massa. Então sempre tente associar isso daqui, tá legal? E aqui ele me dá os dados da questão, tá? Ele me dá a gravidade da Terra, vale 10, a gravidade da Lua, vale 1,6. Perceba que isso está em metros por segundo ao quadrado, indicando que essa gravidade ela é atribuída a uma aceleração. Na letra A, ele quer que o peso do corpo seja determinado quando ele se encontra na superfície da Terra. E na letra B, quando ele se encontra na superfície da Lua. Então, olha só, tu sabe que a massa desse corpo vale 60 kg. Se é massa, tem que estar em quilograma. Então, na letra A, o que ele está querendo que a gente faça o cálculo é quando esse corpo está na Terra, né? Está na Terra. Então, lembra da equação, tá? É o peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. A massa desse corpo é de 60 kg. Lembra que a massa ela é constante, então não interessa se ele está na Terra ou na Lua. A massa sempre vai ser a mesma, que nesse caso aqui é 60.
Então, quanto é que é a gravidade? Nesse caso aí você tem que atentar. Ele está onde? Na Terra. Então, você vai ter que usar a gravidade da Terra, que a questão te deu o valor de 10. Então, nesse caso, o peso desse corpo vai ser de 600 newton. Tá legal? Então, essa foi a resposta da letra A. Deixa eu só te ensinar um artifício aqui de matemática, talvez você já até saiba. Quando a gente está trabalhando com multiplicação, com números múltiplos de 10, ou seja, números que terminam em zero, você multiplica somente os elementos sem o zero. Por exemplo, você multiplicou 6 vezes 1, deu quanto? 6. E aí você acrescenta o zero, um zero do 60 e outro zero do 10. Ficou 600, ok? Mas isso só vale para multiplicação, ok? Bem, gente, na letra B, o que ele está nos pedindo aqui é o peso desse corpo, mas quando ele está na Lua, tá legal? E como é que você vai desenvolver isso? A mesma coisa, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, você vai determinar esse peso, tá legal? A massa desse corpo vale 60, né? Como eu te falei, não interessa se ele está na Lua, se ele está na Terra, seja onde for. Se a massa dele é 60, vai ser em qualquer lugar. Só que a gravidade, ela vai mudar. Saiu da Terra, foi para a Lua. Qual é a gravidade da Lua? Ele te deu na questão lá. Ele disse para ser adotado o valor de 1,6. E aí é só multiplicar isso aí e correr para o abraço, tá? Às vezes eu me deparo com situações em que o aluno ele tem uma certa dificuldade de multiplicar com o número decimal, tá? Eu vou te dar uma dica aqui, tá? Talvez você já saiba, seja básico para você, mas assim, olha, quando tu vai executar a tua operação, multiplica como se não existisse a casa decimal. Então, em vez de tu pegar 1,6, pega 16. Aqui você tem 60. Eu vou ignorar o zero também, vou colocar só o 6, tá? Então, o meu produto aqui vai ser 16 vezes 6. Quando eu fizer isso aqui, vai dar 36, vai 3 lá, 6, com 3 que foi 9, tá certo? Aí tu lembra que esse 6 tinha um zero aqui, então o zero vai ficar no meu resultado. Aí você lembra que bem aqui tinha uma vírgula, ou seja, o número decimal, esse 1,6, tem um número após a vírgula. Então, o meu resultado vai ter um número também após a vírgula. Diz a matemática que quando o número após a vírgula for o zero, desde que seja o último número, você pode ignorar, tá legal? Então, esse produto 60 vezes 1,6 vai dar 96. Como o peso é um tipo de força-peso, então você vai lá e coloca Newton, que é a unidade de peso. Tá legal? Então, isso aí foi o nosso primeiro exemplo. Olha, o exemplo 2, ele coloca pra gente o seguinte: o peso de um bloco na superfície da Terra vale 200 newton. Calcule o peso desse corpo na superfície de Marte. E aí ele me dá o valor das gravidades. Da Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, e de Marte, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Tá legal? Então ele quer saber qual é o peso desse objeto quando ele está na superfície de Marte, considerando que na Terra ele vale 200 newton. Então olha só, pessoal, aqui nessa questão, o que ele está nos pedindo é o peso desse corpo quando ele está lá em Marte, não é isso? Então veja bem, o peso, para eu determinar o peso de um corpo, é massa vezes a gravidade. Perceba que ele é bem específico, o peso quando ele está em Marte. A gravidade de Marte é de 3,7. Isso ele te dá na questão. E aí você vai ter que multiplicar isso pela massa do corpo para você obter o peso. O problema é que você não tem essa massa, tá? O problema é que você não tem essa massa. Então, para você determinar, você vai ter que fazer esse produto. Então, nós vamos atrás dessa massa. Perceba que ele me deu uma informação bem pertinente quando ele está na Terra, tá legal? Quando ele está na Terra, ele tem um peso que é de 200 newton. Esse é o peso dele quando ele está na Terra. Ora, ele me dá na questão também a gravidade da Terra. Então, o peso, você sabe que é massa vezes a gravidade, mas aqui nós estamos tratando da Terra.
Bem, nessa situação aqui, olha, ele me dá essa informação aqui, que o peso da Terra é 200, esse peso vai entrar bem aqui, tá certinho? Que vale 200, então você vai lá e coloca o 200, tá? Bem aqui, a massa você não sabe, você precisa desse valor da massa, e na Terra a gravidade vale 10, tá certinho? Então esse 10 está multiplicando, se ele mudar de membro, ele vai inverter a operação, ele vai passar dividindo. Esse resultado vai ser atribuído à minha massa. Então você sabe que você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então nesse caso, você descobre que a massa desse objeto vai ser de quanto? 20 quilogramas. Tá legal? Então essa vai ser a massa do objeto. Bem, como eu achei o valor dessa massa, o que eu vou fazer? Esse valor da massa era o que estava faltando para eu poder resolver o meu cálculo aqui. Tá legal? Esse valor da massa é quanto? É 20. E aí você vai lá e é só você fazer esse produto. E aí você pode fazer igual como nós fizemos ainda há pouco, né? Que usando o número decimal, é como se você fosse fazer 37 vezes 2 e depois acrescentar o zero e a casa decimal, tá? Você sabe que zero após a vírgula não vale nada. Então você pode fazer isso aqui direto, tá? Então isso vai dar 70. Isso aqui vai dar 74 newton. Tá legal? Então essa aqui seria a resposta do nosso cálculo, ok? Já no exemplo 3, ele fala o seguinte: considere um bloco de 20 kg sobre uma superfície horizontal sem atrito, submetido ao sistema de forças abaixo. Então você percebe que é um exemplo de forças concorrentes aqui. Você tem 150 N para um lado e 30 N para o outro. Então na letra A ele quer a força resultante e na letra B ele quer a aceleração. Então vamos ser práticos aqui, tá? Então o que ele nos dá na questão? Bem aqui você tem um bloco. Esse bloco ele tem uma força aqui de... Ele tem uma força... Deixa eu botar esse bloco mais para baixo aqui. Então ele nos dá na questão, tá? Então esse bloco, existe uma força aplicada sobre ele de 150 newton, tá? Vou ajeitar esse espaço. Ele diz na questão que existe uma força de 150 newton atuando sobre o bloco. Desse outro lado ele diz que tem uma força de 30 newton. Então, na letra A, o que ele está querendo é a força resultante. Ora, direto, né? Maior força 150. E aí você subtrai da menor, que no caso aqui é 30. Então, essa força resultante vai ser igual a 120, certo? 120 newton é o valor da força resultante. Então, essa daqui foi da letra A. Na letra B, o que ele está querendo é a aceleração adquirida pelo bloco, tá? Então, você pode fazer direto. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, tá? É a aceleração que ele te pede na questão. Essa força resultante que você vai usar, lembra que nós falamos? Vai ser 120. Então você vai lá, no lugar da força resultante 120, e depois vem a massa. Ele te dá essa massa na questão. Ele diz que o bloco ele tem uma massa de 20 kg. Então a massa vai ser igual a 20, aqui você tem a aceleração. Vai ficar muito elementar aqui. Esse 20 ele vai passar dividindo, tá legal? E aí você pode cortar um zero de cima com um de baixo.
esse resultado vai ser atribuído à tua aceleração e aí você descobre o valor da aceleração. É só você dividir 12 por 2, vai dar 6. E aí você tem que atribuir uma unidade, relacionar a unidade. Se foi a aceleração que você achou, qual a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Tá certinho? Então essa aqui seria a resposta da letra B. E por fim, você tem aqui o exemplo 4, que ele fala o seguinte: duas forças perpendiculares de valores iguais a 30 e 40 newton atuam ao mesmo tempo sobre um corpo de 25 kg. Seja desprezível qualquer tipo de atrito, calcule a aceleração adquirida pelo corpo, tá? Então ele dá o conjunto de forças e o que ele quer que você ache aí é a aceleração e ele te dá a massa também, tá certo? Então olha só, vamos aos dados da questão, tá? Então, nesse caso aqui, olha, ele está dizendo que você tem um bloco lá, existe duas forças, né? Existe uma força que vale 30 newton e existe uma outra força que vale 40 newton, tá? A massa desse corpo, ele te deu na questão. Ele fala que a massa do objeto é de 25 kg. Então, isso aqui são dados da questão. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar a força resultante, embora ele não tenha pedido na questão, mas sem a força resultante não dá. Então, em se tratando de forças perpendiculares, tá? Aí você sabe, você sai pelo teorema de Pitágoras. Então, você coloca lá, força resultante ao quadrado é igual a uma das forças, 30 ao quadrado, mais a outra força ao quadrado, que nesse caso aqui é 40. Então, a tua força resultante ao quadrado vai ser igual 30 ao quadrado vai dar 900, mais 40 ao quadrado dá 1.600. Tá legal? Então, essa força resultante ao quadrado, se você for fazer essa soma, 16 mais 9 dá 25. E aí você acrescenta os dois zeros. Tá certo? Então, isso aqui vai dar 2.500. Para você ter a força resultante, esse quadrado vai sumir e o número atribuído vai ficar dentro de uma raiz. Então, você vai ter que tirar a raiz quadrada de 2.500. Então, veja bem, quando você for desenvolver esse cálculo aí, percebe o seguinte, que sempre que você tiver dentro de uma raiz, um elemento que terminar em dois zeros, vai sair apenas um zero daqui de dentro. E aí você tira a raiz quadrada do número que antecede esses dois zeros. O número que antecede esses dois zeros é o 25. A raiz quadrada de 25 é 5. E aí eu disse a você que você ia ter que tirar apenas um zero, tá? Sempre a metade da quantidade de zeros. Se você tem dois zeros, sai só um zero. Se tivesse três zeros, não daria, né? Porque não tem uma metade exata. Aí se tivesse 4 zeros, sairia 2 zeros. E por aí vai, tá? Aqui eu tenho que botar Newton porque estou falando de força. Tudo bem? Bem, e aí nós vamos agora, já achei a força resultante, agora eu vou achar a aceleração. Qual é a fórmula que a gente usa? Aquela mesma de sempre, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa força resultante eu acabei de achar, vale 50. A massa ele me deu lá na questão, vale 25, é a massa que eu devo usar. Então você vai lá, coloca aqui 25 e aqui vai multiplicar o A. Então aqui vai ficar 50, esse 25 vai passar dividindo, tá certo? E aqui basta fazer essa divisão que você tem o A, não é isso? Que é a nossa aceleração. 50 dividido para 25 vai dar 2. Unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, essa aí seria a nossa solução. Bom, pessoal, para reforçar isso daí, eu preciso que você faça os exercícios que estão na página 38
tá? E tem 2 questões na página 39, são 10 questões, tá legal? Então essas questões, elas vão ser suficientes para você reforçar esse assunto e você estar mais apto, né, para as atividades que virão. Tá bom, gente? Um forte abraço e um abraço a todos.